Olá, seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui no canal, onde nós vamos estar falando dos heróis da fé. O primeiro que nós escolhemos para falar foi John Wesley. Espero que você goste, continue conosco, mas não esqueça, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele alcance o maior número possível de pessoas. Um abraço e vamos juntos! John Wesley nasceu em 28 de junho de 1703 na cidade de Epworth, na Inglaterra. Era filho de Samuel Wesley e Susanna Wesley. Seu pai, um sacerdote anglicano, e sua mãe, uma grande influenciadora na vida de seus 19 filhos, especialmente na vida de John. A vida familiar deles era estruturada de uma forma bem rígida, com horários para as refeições, orações e até mesmo o sono. Susanna educou a todos, ensinando-lhes sobre religião e também sobre boas maneiras. Eles aprenderam a ficar em silêncio, a serem obedientes e trabalhadores. Ela gostava de separar pelo menos 1 hora por semana para poder ficar a sós com cada um dos filhos, quando conversava sobre temas como a fé e a vida cristã. Mesmo quando atingiu uma idade elevada, John Wesley ainda a buscava para obter bons conselhos de sua mãe dedicada. Ele estudou na escola de Charterhouse, em Londres, e mais tarde, em 1720, foi para a Universidade de Oxford. Durante seu tempo acadêmico, participava de um grupo, criado por seu irmão Charles, que faziam votos para ter uma vida de santidade, tomar a ceia semanalmente e orar diariamente. Também visitavam enfermos e prisioneiros, ensinando-lhes a ler e pagando suas dívidas, e ainda buscavam emprego para eles. Os membros desse grupo, apelidado de Clube Santo, também estenderam suas atividades a pessoas pobres, distribuindo comida, roupas, remédios, livros e também cuidando de uma escola. Depois de um tempo, quando os irmãos Wesley saíram do grupo, ele acabou se desfazendo. Isso foi no ano de 1735. O grupo foi chamado de forma pejorativa de os metodistas, porque eram rígidos e regulares em suas práticas religiosas, no auxílio aos necessitados e por sua ênfase no estudo metódico. Daí o apelido criado de forma pejorativa, como dito anteriormente. Os metodistas eram conhecidos por seus cultos frequentes de comunhão e por jejuarem 2 dias por semana. John Wesley formou-se em 1724 e no ano seguinte, o bispo de Oxford o ordenou como diácono, tendo sido ordenado sacerdote após ajudar o seu pai na igreja pelo período de 3 anos. Após o falecimento de seu pai, aceitou o convite para pastorear colonos britânicos na Geórgia, lá nos Estados Unidos da América. E em 1735, partiu da Inglaterra para esse novo mundo, nas Américas. Durante a viagem, o navio passou por vários problemas, devido ao tempo ruim, e Wesley pensou que iria morrer. Mas durante a tempestade, ele viu um grupo de missionários morávios alemães que cantavam tranquilamente, e isso o deixou muito intrigado. No final da viagem, John questionou o líder daquele grupo a respeito dessa tranquilidade em meio ao perigo. O homem respondeu-lhe com uma pergunta: "Sua fé está em Cristo?" Wesley respondeu que sim, porém entendeu que essas poderiam ser palavras vãs e sem sinceridade. Essa viagem missionária teve a duração de 2 anos, e não foi como ele havia esperado. John Wesley servia na congregação de forma fiel, mas sua rígida liderança na igreja trouxe discórdia e hostilidade entre eles. Assim, mal-entendidos e perseguições o fizeram sair da Geórgia em dezembro de 1737, voltando então para a Inglaterra. Wesley duvidou seriamente de sua fé, pois ele não se sentia satisfeito. Mesmo que buscasse incansavelmente ser uma boa pessoa, seguia frustrado sem alcançar os seus objetivos. Em outra ocasião,
conversou com mais um missionário morável, Peter Boehler, chegando à conclusão de que lhe faltava a fé salvadora em Cristo. Na noite de 24 de maio de 1738, passou por uma experiência que o transformou completamente, quando assistia a um culto, onde faziam a leitura do prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Nessa ocasião, ouviu uma explicação sobre a fé e a doutrina da justificação pela fé em Cristo, e John Wesley fez o registro dessa experiência em seu diário pessoal. Já era quase 21 horas enquanto ele descrevia a mudança que Deus faz no coração pela fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada uma garantia de que Ele havia tirado meus pecados e me salvara da lei do pecado e da morte. No ano de 1739, Wesley aceitou o convite de seu amigo George Whitefield para pregar ao ar livre aos mineiros que trabalhavam próximo a Bristol. Até aquele momento, Wesley não tinha pensado em pregar o evangelho fora dos púlpitos, como seu amigo Whitefield fazia. Isso era algo inovador para a época. A aceitação dos mineiros fez com que ele continuasse a pregar as Escrituras em outros locais públicos, muitas vezes com pessoas pobres que não eram bem aceitas dentro da igreja e até mesmo negligenciadas por ela. John logo tornou-se o novo líder desse novo movimento de pregação pública. Ele e seu amigo George Whitefield, que era calvinista, discordavam quanto à doutrina da predestinação. Para Wesley, os cristãos poderiam desfrutar de plena santificação nesta vida, amando a Deus e ao próximo, sendo humilde e manso, deixando o mal e fazendo tudo para a glória de Deus. As diferenças de opinião entre eles acabaram gerando a inevitável separação. E com isso, sem o apoio e compreensão dos ministros anglicanos em relação à sua opinião, John precisou encontrar pessoas dedicadas que pudessem ajudá-lo, ainda que não tivessem experiência para se tornarem pregadores itinerantes e o ajudarem na administração de suas sociedades metodistas. Eles reuniam-se semanalmente para orar e ler a Bíblia, e ainda coletar dinheiro que seria usado para a caridade. Homens e mulheres reuniam-se separadamente, mas qualquer um poderia se tornar líder de classe. Sempre metódico, Wesley organizou os grupos em sociedades, depois em classes, conexões e circuitos, sob a direção de um superintendente. Seu irmão Charles e alguns outros ministros anglicanos uniam-se a ele, mas era John que pregava a maior parte do tempo. Esses pregadores leigos reuniam-se ocasionalmente para debater o avanço de suas ações, o que mais tarde tornou-se a sua conferência anual. Em 1787, John foi obrigado a registrar seus ministros como não anglicanos, mas ele permaneceu anglicano até o dia da sua morte. A frase famosa de Wesley, "O mundo é minha paróquia", surgiu da oposição do bispo de Bristol às pregações itinerantes de John, por mais que ele se esforçasse para não haver pregações no mesmo dia dos cultos anglicanos. Em todo o tempo de ministério, manteve o mesmo ritmo, viajava mais de 6 quilômetros por ano para pregar o evangelho pela Europa. Em 1741, foi para Gales e no ano seguinte voltou a viajar pela Inglaterra. Em 1747, foi para a Irlanda e em 1751 para a Escócia. Em algumas cidades, John Wesley esteve por diversas vezes garantindo que as sociedades formadas continuassem ativas e trabalhassem fielmente para o Senhor. Wesley enviou 2 pregadores leigos para os Estados Unidos e nomeou George Cook como superintendente naquele país. O metodismo estava naturalmente se afastando da Igreja da Inglaterra como uma denominação cristã independente. A fé que Wesley tinha amparava-se na palavra de Deus, e ele compreendeu que não se tratava apenas de uma bela teoria, mas sim de um estilo de vida calcado em valores
e prática missionária, que implicava em amor, santidade e compaixão com o próximo. Essas se refletiam em suas ações de cidadania, justiça e defesa dos mais pobres. Embora muitas vezes fosse perseguido, ainda assim honrou o Senhor, trazendo multidões aos pés de Cristo. E por mais que a igreja lhe fechasse as portas, ele não desistia. Certa vez foi proibido de pregar na igreja de Epworth, onde seu pai pastoreou durante anos. Então ele usou o túmulo de seu pai, que ficava no pátio ao lado externo dessa igreja, e como seu púlpito, pregou para uma multidão que reuniu-se ao seu redor. Durante seus 54 anos de ministério, o metodismo deu um salto de apenas 4 pessoas para mais de 132 mil, 72 mil na Europa, 60 mil nos Estados Unidos. Tudo isso devido ao trabalho disciplinado, fé e empenho desse magnífico homem de Deus. A disciplina rigorosa e a ética do trabalho incansável, ensinados por sua mãe desde cedo, formava a base que levaram John Wesley a se tornar um grande pregador, evangelista e plantador de igrejas. Seu último sermão foi no dia 23 de fevereiro de 1791 e em 2 de março do mesmo ano descansou no Senhor. Na noite anterior, cantou louvores a Deus dizendo: "O melhor de tudo é que Deus está conosco."